Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu vou encerrar aqui nesse vídeo os comentários do informativo 859, agora com os julgamentos de direito penal da quinta e sexta turma. Turmas, começando aqui pela quinta turma, o julgamento de estupro de vulnerável, né? Diz assim o destaque do Superior Tribunal de Justiça. A prática de ato libidinoso com pessoa em estado de sono configura estupro de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para importunação sexual. Aqui, num contexto extremamente reprovável, uma pessoa estava dormindo e o outro lhe passou as mãos na genitália, ou seja, abusou sexualmente dessa pessoa enquanto ela estava em sono, né? Aqui é o fato, né? Ah, atitude consistente no ato de passar as mãos na genitália da vítima enquanto dormia. E aí surgiu uma discussão a respeito da subsunção normativa que envolve a análise dos elementos do tipo penal de dois artigos aqui, de dois tipos penais, que é justamente o artigo 215-A, aqui do Código Penal, que diz o seguinte: está na tua tela. Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Só que o tipo específico que se amoldou, a moldura aqui fática, foi o parágrafo 1º do 217-A, que diz o seguinte: ter conjunção carnal praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, no caso aqui era o sono, não pode oferecer resistência. Então, a prática de ato libidinoso com pessoa em estado de sono configura estupro de vulnerável, não sendo possível desclassificar para importunação sexual. Nesse contexto aqui, em que o acusado passou as mãos na genitália da, da vítima, tá? O julgamento relativamente simples, né? Uma situação que não exige maiores comentários. Vamos aqui para o próximo. Tráfico de drogas. Aqui é uma situação também bastante simples, porque os núcleos, o tipo de tráfico de droga do artigo 33 da Lei 11.343, ele tem vários núcleos, que são vários verbos. O verbo é o núcleo do tipo. Um desses verbos, um desses núcleos, é trazer consigo. Nessa situação aqui, os acusados estavam na frente de um tablado de madeira, uma mesa de madeira, onde estavam as drogas. E embora apenas um deles foi quem efetivamente trouxe essa droga, todos estavam comercializando essa droga, oferecendo essa droga ao redor desse tablado. E o STJ considerou que a interpretação de trazer consigo não implica necessariamente nessa literalidade do sentido leigo ou comum de ter consigo, como quem tem uma bolsa é, junto ao seu corpo, quem, né, tem o fato deles estarem ao redor do tablado comercializando aquela droga já seria um fato suficiente para se subsumir a esse núcleo do verbo. Então, o verbo nuclear trazer consigo não se limita à conduta de manter contato direto com a droga junto ao próprio corpo, pois também abrange a conduta de ter os entorpecentes à sua imediata disposição. Ele estava ali à disposição deles, como se fosse uma verdura na feira, digamos assim. Ainda que sem contato corporal imediato. Né? Aqui, ó. É... Ainda que somente um acusado eventualmente haja trazido a droga anteriormente para o tablado, no momento da apreensão, todos os acusados já estavam à disponibilidade da droga, eles tinham a droga consigo, disposta no tablado em frente a todos. Imagina a situação que, quase de filme, né? Que eles estão ali com um tablado desse de feira vendendo a droga. Como todos estavam aglomerados ao redor da droga, todos a traziam consigo, tinham à sua disposição. Essa foi a interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Estava à sua disposição, estava ao seu alcance, embora não tivesse colada no seu corpo, né?
Então, foi essa a compreensão do STJ, que novamente, diante do reconhecimento que os réus estavam ao redor de um tablado de madeira, no qual estavam as drogas, conclui-se que todos eles, no concurso de vontade, traziam a droga consigo. A manutenção das drogas em frente aos réus, sob sua disponibilidade, para que elas sejam repartidas entre si, é suficiente para configurar o núcleo do tipo. Né? Vamos para o próximo. Tráfico de drogas também. Aqui havia uma suspeita de tráfico de droga e os guardas municipais identificaram esse fato e fizeram uma busca pessoal nos acusados, né? Diante dessa fundada suspeita. A questão é, um guarda municipal pode fazer? Sim, pode. Guardas municipais podem realizar a busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Isso foi decidido especialmente depois do tema de repercussão, do tema 656, repercussão geral do STF, né, que está referenciado aqui. Né? O STF, ao apreciar o recurso extraordinário vinculado ao tema 656 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança previstos no 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade da Polícia Judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público nos termos da Constituição Federal. Né? Conforme o artigo da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Isso desvinculou a fiscalização que os guardas municipais exercem dentro da urbis, dentro da municipalidade, dentro da cidade, conectada à proteção apenas do patrimônio municipal. Isso deu uma amplitude maior de competência para as guardas municipais. Antes dessa repercussão geral, o STJ, não fazia uma avaliação da competência dos agentes para a execução do ato antes da verificação da justa causa. Contudo, né, aqui ocorre que, então, diante dessa posição do Supremo, que deu essa maior amplitude, o STJ concluiu que os guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Aqui, no caso, a prática delitiva era tráfico de droga, né? Ou seja, não tinha necessariamente uma correlação com a proteção do patrimônio municipal. Na verdade, era tráfico de droga, mas o STJ considerou possível a busca à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal na repercussão 656. Vamos aqui para o nosso último julgamento, que diz o seguinte: que julgamentos simples, né? Às vezes a gente demora mais no informativo, mas esse informativo aqui de direito penal está tranquilo. A investigação criminal de autoridade com foro por prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior. Ou seja, a investigação criminal de um desembargador que tramitará, cujo inquérito tramitará perante o Superior Tribunal de Justiça, ela não exige uma autorização judicial para que se inicie. Basta que a qualquer momento possa se acionar o ministro, que será vinculado como relator daquele inquérito, que investigará aquela autoridade. Estou dando um exemplo aqui de pessoas com foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça, mas obviamente se aplica às outras esferas judiciais, jurisdicionais, que têm competência originária para processar e julgar essas autoridades, não é? Prevalece na jurisprudência atual a orientação de que a investigação criminal, ainda que envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do inquérito, tá? Então, pessoal, esses foram os julgamentos de direito penal e aqui eu encerro os comentários ao informativo 859 do Superior Tribunal de Justiça. Comentarei o informativo 860, 861, os que já forem saindo,
Para isso, se inscreva no canal ou então pesquise aqui se eu já fiz o comentário no momento que você está assistindo esse vídeo, para que você possa acompanhar e estudar aqui comigo os julgamentos divulgados nos informativos dos tribunais superiores e outros temas correlatos que eu coloco aqui para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço.